com uma erudição que era tão próxima, que era muito próxima da dos homens, né? E era esse o objetivo das religiosas. É importante dizer também que o caminho da religiosidade, né, tornar-se uma freira nesse momento, era um dos poucos caminhos que existiam para as mulheres que desejavam se dedicar ao estudo das letras, enfim, ao conhecimento, né? Porque uma mulher desse período, uma mulher aristocrata desse período, ela provavelmente tinha duas opções na vida. Ou ela iria se casar, ia ficar submetida ao domínio do marido, ou ela iria para um convento e iria se tornar freira, né? E esse caminho de se tornar freira, quer dizer, o caminho da solteirice, vamos dizer, não era um caminho muito viável, né? Nesse momento. Então, as mulheres que gostariam de se dedicar à leitura, à escrita, aos estudos de uma maneira geral, ao letramento, né? Normalmente elas procuravam esse caminho da religiosidade. Enfim, voltando a Jacqueline Pascal, então, ela foi uma das mulheres que começou a organizar essa educação feminina, e ela escreveu um texto que se chama Règlement pour les enfants du Port-Royal, que é regras ou regulamento, né, da educação das meninas de Port-Royal, onde ela dizia cada uma das etapas da educação feminina, né, o que as meninas deveriam aprender, quantas horas as meninas deveriam ler, quantas horas elas deveriam escrever, etc. Né? Então, vejam, para uma menina daquela época, ter 2 horas do dia dedicada especialmente para a leitura e depois 2 horas do dia especialmente dedicada para a escrita, era uma grande revolução, né? Era uma grande conquista, porque elas de fato poderiam aprender a desenvolver essas habilidades. Outra coisa muito interessante desenvolvida em Port-Royal foi a questão da autonomia do pensamento, né, da capacidade crítica, que era também uma perspectiva educacional bastante revolucionária para a época. É uma perspectiva jansenista, né, diferente da perspectiva dos jesuítas, que eram vistos assim. Os jesuítas e os jansenistas são rivais nesse momento, né? São 2 ordens católicas rivais. E então os jansenistas diziam que os jesuítas eram um tanto quanto autoritários e que na verdade era necessário que as pessoas tivessem liberdade de pensamento, capacidade crítica e tudo mais. E as religiosas de Port-Royal, elas eram jansenistas e elas acreditavam nessa liberdade de pensamento e nessa capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico também para as mulheres, né? E aí elas começaram a desenvolver metodologias, técnicas de educação para as meninas nesse sentido. Como, por exemplo, a educação por pares, né? Quem é do campo da educação aqui deve saber que hoje em dia se fala muito dessa questão das metodologias ativas e da educação por pares, da sala de aula invertida, uma série de métodos e técnicas hoje discutidos em educação. E lá no século XVII, então, essas questões já eram colocadas por essas religiosas que queriam que as mulheres alcançassem a autonomia intelectual. Então, a Jacqueline Pascal, ela foi uma grande promotora desse tipo de educação. E ela acabou falecendo numa situação bastante conturbada, que foi a perseguição dessas religiosas pela monarquia francesa, né, pelo monarca, pelo rei Luís XIV, que queria submeter essas religiosas ao seu poder, à sua autoridade real. E elas não queriam se submeter, porque na verdade elas eram promotoras da educação feminina e eram também críticas ao poder absoluto do rei. Enfim, eu não posso adentrar muito nessa situação das religiosas de Port-Royal, porque ela é muito complexa e demandaria um tempo extra aqui para nós, né? Mas o que interessa saber aqui é que, na verdade, essas mulheres de Port-Royal, elas tinham essa perspectiva
diferenciada, né, no contexto da época, é que elas foram extremamente perseguidas pela monarquia, que acabou então destruindo completamente o monastério de Port Royal, não deixou pedra sobre pedra, né, destruiu de fato, fisicamente, o monastério. E essas religiosas então foram dispersadas, né, em outros locais, em outros conventos, foram submetidas aí ao poder e à autoridade de bispos e cardeais e tal. A Jacqueline Pascal, ela acabou falecendo dentro desse contexto, ela não desejou se submeter, né? Bom, há autores e autoras que a tratam como uma espécie de mártir, né? Porque não se sabe exatamente o motivo da sua morte. Bem, então, caminhando aqui mais em direção à questão dos salões literários, que é o outro espaço de sociabilidade que eu abordo na minha pesquisa, vejam, os conventos femininos, né, os monastérios femininos e os salões literários, embora pareçam espaços muito distantes um do outro, né, um é um local de reclusão das mulheres, e outro é um local de aproximação das mulheres do espaço público, dos homens e tudo mais. Embora eles pareçam bastante distantes, eles não são assim tão distantes, porque, em primeiro lugar, a vida religiosa tinha um papel absolutamente importante na vida da aristocracia naquele momento, né? Então as pessoas, elas costumavam, as mulheres, aristocratas e homens também, costumavam ir até os monastérios, passar tempos quando estavam se sentindo assim, com algum tipo de conflito ou de situação até mesmo familiar ou marital, por exemplo, poderiam ir a um monastério, a um convento e passar lá alguns meses da sua vida e depois sair. Enfim, algumas situações em que as mulheres desejam passar períodos em conventos, estudando, se dedicando aí à escrita, à leitura, e depois retornar para o mundo, né? Retornar para a vida pública, elas poderiam. E uma outra questão que liga os monastérios dos salões é que essas meninas que começaram a ser educadas nessas escolas femininas dentro dos monastérios, elas se tornaram depois aquelas mulheres que iriam abrir os primeiros salões literários, né? Quer dizer, as mulheres de letras, as mulheres eruditas, as filósofas, que depois apareceram na cena literária francesa, foram aquelas que tinham sido, de alguma maneira, educadas por essas religiosas sobre as quais eu estava falando antes. Então, do que se trata exatamente os salões literários, né? Pode ser que muita gente aqui não tenha familiaridade assim, com esse espaço, né? Chamado de uma parte da República das Letras, né, francesa. Os salões literários aconteciam dentro de casas das mulheres aristocratas, né, das nobres, dessas mulheres letradas, né, que abriam suas portas aí para receber homens de letras, né, enfim, filósofos, escritores, literatos da época, homens e mulheres, né. O salão, ele tem essa característica fundamental, que é de serem espaços mistos, né, um espaço de sociabilidade mista, né, onde se encontram homens e mulheres. Então elas abrem essas portas para reuniões, que normalmente são reuniões semanais, né, que acontecem sempre num dia da semana, num dia específico da semana. Por exemplo, o salão da Madeleine de Scudéry, que é uma das mulheres que eu pesquiso, acontecia sempre aos sábados, né? Então ali se encontravam essas pessoas de letras todos os sábados para passar a tarde conversando sobre literatura, sobre poesia, né? Sobre filosofia. É importante dizer que os salões literários, eles têm essa característica de ser um espaço promovido pelas mulheres. Tem autoras que enfatizam muito essa questão do salão literário ser uma criação feminina.
a Anne Dugan, por exemplo, a Faith Beasley, a Erica Hart, elas são autoras que enfatizam essa característica do salão ter sido uma criação das mulheres para fugir a dois espaços que eram espaços mais restritos, né? ou em que se exercia a autoridade e a hierarquia de uma maneira mais forte, que era a corte, né? A corte do rei,